Olá, queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Padaria Saudável. Aqui no canal, além de receitas integrais, eu procuro trazer também dicas para ajudar você que está pensando em adquirir equipamentos e de repente abrir aí seu pequeno negócio, sua pequena padaria. E hoje neste vídeo quero trazer um vídeo falando sobre fornos industriais turbo grandes. Existem no mercado as opções a gás ou elétrico. Qual é a melhor opção para você? Vamos ao vídeo então. Bom amigos, primeiramente o que eu vou estar fazendo é falar para vocês quais são os requisitos. O que você vai precisar ter para trabalhar com um forno turbo elétrico ou trabalhar com um forno turbo a gás. Para você avaliar os custos, avaliar o seu espaço, qual é a melhor opção para você. E depois eu quero falar no final sobre o consumo e minha opinião sobre as duas opções. Forno a gás. Os fornos turbos elétricos a gás são os mais utilizados. O que você precisa ter para adquirir um forno desses? Bom, esses fornos eles precisam de uma pressão de gás um pouco maior do que um fogão de cozinha, como o que eu tenho aqui. Então, o que você vai precisar fazer? Você vai ter que ligar em série mais de um botijão daqueles pequenos que a gente tem de casa, de cozinha, mais de um ao mesmo tempo. Você liga dois saindo o gás juntos e aí então você consegue ter o aproveitamento desse gás. Senão, não há um bom aproveitamento, o forno já vai estar dando falha de gás com gás ainda dentro. Isso acaba sendo não vantajoso. E automaticamente, para você não ficar sem gás, né, não correr o risco de estar trabalhando e acabar sem gás, você vai ter que ter mais botijões. Então, dois botijões ligados ao mesmo tempo. E aí as pessoas às vezes intercalam, tem mais um ou mais dois reservas. Então, tem que ter ali 3, 4 botijões. E aí, então, em alguns lugares, dependendo das normas, dos bombeiros da sua cidade, da vigilância, tudo, talvez você não vai conseguir ter esses botijões no seu estabelecimento. Você vai ter que fazer um encanamento e deixar eles do lado de fora. E aí tem questões de segurança, você vai ter que fazer uma grade, alguma coisa, né? Em muitos lugares, infelizmente, tem muitos roubos de botijões. Então, tudo isso tem que ser avaliado. Se você quiser, você pode também estar utilizando aqueles botijões maiores, aí tu consegue utilizar um de cada vez, e aí então você vai ter dois, né? Um reserva para trocar quando faltar o gás, e aí um que você vai estar utilizando. E ainda, dentro desses mesmos fornos, tem a terceira opção, que é o encanamento a gás que tu vende por metro. São botijões bem grandes, e aí vem a empresa de gás e abastece no seu estabelecimento. Ela vende por metro cúbico de gás ali. Então nesta opção você não tem absolutamente nenhuma perda, né? O gás que você gasta é exatamente o gás que você vai estar pagando. Mas essa última opção ela já é um pouco mais cara. Até porque a empresa também tem o deslocamento, né, até o seu estabelecimento para fazer esse reabastecimento. E só para complementar, o forno a gás ele vai precisar igual de uma instalação elétrica, mas pode ser uma instalação mais simples, não requer de uma fiação mais grossa. E se você vai trabalhar como, por exemplo, pão francês, você vai ter que utilizar jatos de água. Então, você vai precisar ter uma instalação de entrada de água até o local do seu forno. Todos esses detalhes você precisa avaliar aí na sua peça, onde será a sua padaria e planejar como será. Vamos agora falar do forno elétrico. Bom, a primeira grande diferença do forno elétrico em relação ao a gás é que você não vai ter que ter esse espaço disponível para armazenar os seus botijões, né? Independente da situação, ocupa um certo espaço, tem que cuidar com a questão de roubos, né? Então, de repente, vai ter que trabalhar com uma grade, com um cercado. Tudo isso demanda um espaço e um planejamento um pouco maior. Mas agora, o forno elétrico tem um outro ponto.
ele gasta bastante luz e então a sua instalação elétrica tem que ser compatível. Senão, tu vai comprar seu forno, vai instalar na sua casa, ele não vai aquecer direito e vai começar a dar problema. É recomendado você ter uma instalação trifásica na sua casa e avaliar com um eletricista uma instalação com disjuntores, tudo específico para seu forno. A nível de comparação, um forno turbo elétrico vai estar gastando mais ou menos, o equivalente a um chuveiro ligado no quente. E é claro, se você for utilizar jatos de água no seu forno, além da instalação elétrica adequada, você vai ter também, assim como no a gás, aquela entrada de água para fazer o encanamento. Então, basicamente, essas são as informações de cada um. Quero falar agora de um comparativo entre os dois. Vamos falar sobre o consumo. Bom, amigos, como base para este vídeo, eu peguei da empresa Progás, no site do fabricante, o manual com as informações contidas lá, para a gente poder avaliar a versão elétrica deles e a gás com relação ao consumo. E eu cheguei aos seguintes valores. Nos dias de hoje, com o valor do gás de cozinha e com o valor da luz elétrica que eu tenho aqui na minha cidade, a gente chegou à conclusão que por hora o custo do forno a gás vai ser de R$ 8,60 mais um pouco da energia elétrica que ele gasta também. Então vamos chegar aí com um valor perto de R$ 9,00 por hora. E agora, quando a gente vê o mesmo modelo na questão de tamanho, porém elétrico, ele tem uma certa vantagem. De acordo com o site do fabricante, nos valores que a gente tem da energia elétrica hoje, estaria custando R$ 7,50 por hora, um pouco mais barato. Bom, como a gente pôde ver, de acordo com a relação do consumo, o forno elétrico ele tende a ser um pouco mais econômico. Mas como eu comentei lá no início, a maioria das empresas, das pessoas que têm padarias, elas utilizam, pelo menos aqui na região, o forno a gás. Por que então essa escolha? O que eu acabei descobrindo ao conversar com padeiros, pessoas aí que trabalham com os dois tipos de forno, é que o forno elétrico, esses grandes, ele não tem um desempenho na questão de assar parelho, tanto quanto o forno a gás. Porque o queimador do forno a gás, ele fica embaixo, então o calor ele sobe. Agora, no forno elétrico, a resistência é como nesse forno aqui. A resistência ela fica lá atrás. O que acontece é que esse forno é pequeno e num forno grande, a resistência estando lá atrás, mesmo com a ventoinha, o seu desempenho, o espalhar, o assar por igual em todo ele, acaba sendo um pouco prejudicado. Eu quero deixar claro que nenhum dos fornos, eu nunca trabalhei com um forno que assasse 100% parelho, O forno ele sempre vai ter alguma variação, mesmo sendo turbo, mas tem esse favor, essa vantagem do forno a gás sendo um pouco melhor na distribuição de calor. Bom, amigos, e depois de trazer esses detalhes que espero ter ajudado a vocês, quero trazer minha opinião particular sobre o assunto. O que eu faria se eu fosse comprar um forno turbo grande? Bom, eu particularmente, para mim, no meu caso, eu estaria adquirindo o forno turbo elétrico. E digo o porquê. Aqui em casa a gente tem energia solar. Então, pessoas que investem na energia solar, então tem essa grande vantagem. Ele já é mais econômico e aí então vai ser muito mais vantajoso, Mas se eu não tivesse a energia solar, o que eu iria avaliar? Eu iria avaliar que produtos eu ia fazer. Se fosse biscoitos, bolachas,
produtos menores, né, em que é mais fácil ter uma circulação de ar maior e que não tem problema de eu ficar abrindo e virando, né, não vão baixar os produtos, não vai ter esse problema, então eu iria comprar mesmo assim um forno elétrico porque ele tem um melhor desempenho. Agora, se eu fosse trabalhar com pães de ló, bolos, produtos que são às vezes um pouco mais sensíveis, ou talvez trabalhar com um pão francês, né, que tem um assado rápido, mas que é interessante ter um parelho, né, e são produtos maiores, que aí a circulação de ar vai ser um grande diferencial. Então, nestes casos, eu estaria adquirindo um forno turbo a gás. E com esse vídeo, com essas informações, eu espero ter ajudado você a tomar a sua decisão para a situação que você se encontra. Se ficou alguma dúvida ou quer uma sugestão de novos vídeos, deixe seu comentário e dentro do meu possível eu vou estar ajudando a todos vocês. Meu muito obrigado, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!